Um homem se perde no deserto e acorda amarrado, e não por bandidos, mas por uma tribo de mulheres guerreiras que não têm homens. E a rainha delas, Caia, lhe faz um ultimato tão impossível que vai te deixar sem palavras, ou ele coopera e ajuda sua tribo a sobreviver, ou morre livre na areia. Mas quando Dalton começa a entender quem essas mulheres realmente são, guerreiras que perderam tudo defendendo seu povo, uma liderança que carrega o peso do mundo nos ombros, uma última criança que é a esperança de uma geração inteira, e tudo muda. De repente, ele não está sendo forçado. Ele está escolhendo. E essa escolha vai o transformar para sempre. Me diga, se você estivesse preso no deserto, você escolheria a sua liberdade ou ajudaria pessoas que você acabou de conhecer? Deixe a sua resposta nos comentários. E se quer conhecer o final dessa história que mistura romance, sobrevivência e coragem, se inscreve no canal agora. Vem descobrir como Dalton encontrou mais do que resgate e encontrou um lar. O deserto e o cativeiro. Alguns homens pensam que conhecem o deserto. Dalton Reeves pensava que era um deles. Ele havia atravessado 160 quilômetros de areia e pedra sozinho, confiante em sua capacidade de ler o céu e confiar em seus instintos. Quando a parede de poeira apareceu no horizonte aquela tarde, ele se disse que conseguia andar mais rápido que ela. Ele estava errado. A tempestade o engoliu inteiro, transformou o dia em noite, apagou cada marca que ele havia memorizado. Quando o vento cessou, Dalton não tinha ideia de que direção havia vindo ou para onde ia. 3 dias depois, quando sua água se esvaziou e seu cavalo desabou, ele compreendeu algo fundamental sobre o deserto. Ele não se importa com sua confiança. Ele toma o que quer. E às vezes, o que toma, ele não devolve. Quando a consciência retornou, o primeiro pensamento de Dalton foi que ele havia morrido. E o inferno tinha opiniões surpreendentemente específicas sobre qualidade de corda. Seus pulsos queimavam onde as amarras espessas cortavam a pele. Seus ombros gritavam por serem puxados para trás em um ângulo não natural. Ele tentou se mover e descobriu que seus tornozelos também estavam amarrados. E ele estava sentado em areia que ainda estava fresca, o que significava que era ou no início da manhã ou no final da tarde. Ele forçou os olhos abertos. 8 mulheres ficaram de pé em um semicírculo ao seu redor. Não mulheres de cidades, não colonas, guerreiras. Cada uma usava couro e franja escurecidos pelo sol e uso, seu cabelo longo e solto exceto por fitas com contas na testa. Elas carregavam armas com a comodidade casual de pessoas que nasceram as segurando. E elas o observavam com uma expressão que ele não conseguia ler completamente. Não curiosidade, não fome, algo mais frio. A avaliação. A garganta de Dalton era muito seca para falar. Ele tentou mesmo assim. O som que saiu era barulho humano. Uma das mulheres, mais jovem que as outras, com uma cicatriz cortando sua sobrancelha esquerda, disse algo em uma língua que ele não entendia. Outra mulher respondeu, seu tom afiado. Uma discussão começou rápida e acalorada, mãos se movendo em gestos que claramente o envolviam. Então o grupo se afastou. A mulher que caminhou através deles não precisava anunciar sua autoridade. Ela irradiava como calor de pedra. Ela usava um cocar completo, penas de águia se espalhando atrás de sua cabeça e uma coroa de branco e marrom. Turquesa e prata adornavam seus braços e garganta. Seu rosto era impressionante de uma maneira que nada tinha a ver com suavidade. Maçãs do rosto afiadas, olhos escuros que pareciam catalogar tudo em um único olhar, lábios pressionados em uma linha que sugeria que ela havia esquecido como sorrir anos atrás. Ela parou a 1 metro de distância na sua frente e o estudou da maneira que alguém poderia estudar um cavalo em leilão, verificando defeitos. Calculando o valor. Dalton tentou se endireitar apesar das cordas, tentou encontrar seu olhar com algo que se assemelhava à dignidade. Ela notou o esforço. Um canto de sua boca se contraiu, mas não era bem diversão. Quando finalmente falou, seu inglês era preciso, apenas levemente tocado por sotaque. Você estava morrendo. Nós trouxemos água. Mantemos você respirando. De nada. A voz de Dalton rachou quando respondeu. Jeito engraçado de mostrar gratidão. As cordas parecem excessivas. As cordas são necessárias. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, ainda o observando. Homens que acordam em lugares desconhecidos fazem coisas imprevisíveis. Nós preferimos previsibilidade. Nós. Dalton olhou para as outras mulheres, depois de volta para ela. Onde estão seus homens? Algo cintilou através de sua expressão. Rápido demais para nomear. Não temos homens. Não mais. As palavras ficaram penduradas no ar. Estranho e impossível. A mente de Dalton tentou trabalhar através da logística do que ela estava dizendo e ficou vazia. Uma tribo apenas de mulheres. Não fazia sentido. Nada disso fazia sentido.
Ele estava perdendo algo fundamental. A mulher deu um passo mais perto. Perto o suficiente para que Dalton pudesse ver que a confecção de contas em seu cocar era intrincada, tradicional. O tipo de artesanato que levava meses. Perto o suficiente para ver que seus olhos não eram apenas escuros. Eles eram exaustos. Ela parecia alguém que havia parado de dormir anos atrás. Meu nome é Kaia, ela disse. E você vai nos ajudar quer queira ou não. Ajudar com o quê? A expressão de Kaia não mudou, mas algo na forma de seus ombros sugeriu que ela estava se preparando para sua reação, para o que viesse a seguir. Você vai me dar um herdeiro. A proposição impossível e a primeira noite. As palavras não se registraram no início. Elas eram muito absurdas, muito desconectadas da realidade. Dalton a fixou, esperando pela piada, pela clarificação, qualquer coisa que tornasse a sentença fazer sentido. Mas Kaia apenas ficou lá observando o processar, seu rosto esculpido em pedra. Atrás dela, as outras mulheres haviam ficado em silêncio, esperando, e Dalton percebeu com horror crescente que ela não estava brincando. A risada de Dalton saiu áspera e descrente. Você está louca. Kaia não tremeu. Sou prática. Você não pode apenas. Ele puxou contra as cordas, sentiu-as morder mais profundamente em seus pulsos. Você não pode manter um homem prisioneiro e esperar que ele. Isso é loucura. Isso é sobrevivência. A voz de Kaia permaneceu nivelada, quase entediante. Como se estivessem discutindo padrões climáticos. Minha tribo está morrendo. Não temos homens, nenhuma maneira de continuar nossa linhagem. Você apareceu em nosso território sozinho com ninguém que viria procurar por você. Não é loucura. É oportunidade. A maneira casual como ela disse fez o estômago de Dalton virar. Ele olhou para as outras mulheres, procurando por qualquer sinal de hesitação. Qualquer dica de que isso era algum tipo de teste ou brincadeira, mas seus rostos mostravam nada. Elas já haviam ouvido esse discurso antes. Elas já haviam decidido. Existem cidades, Dalton disse, forçando sua voz a ser firme. Postos de troca. Você poderia encontrar homens dispostos. Você não precisa. Nós fazemos. Kaia o cortou. Não podemos ir para cidades. Não podemos ser vistas. Nossa sobrevivência depende de permanecermos ocultos do mundo que nos destruiu. Ela pausou e por apenas um momento algo bruto cintilou atrás de seus olhos. Nós pegamos o que o deserto nos traz e ele te trouxe. A mente de Dalton correu através das opções. Raciocinar com ela, convencê-la de que isso estava errado. Mas a forma de sua mandíbula lhe disse que raciocinar não funcionaria. Essas mulheres já haviam feito sua escolha antes dele ter acordado. Ele já havia sido decidido para elas. Uma solução para um problema que ele ainda não entendia completamente. E se eu recusar? Ele perguntou. A expressão de Kaia não mudou. Então nós o liberamos no deserto. 3 dias na direção que você estava indo quando desabou. Sem água, sem cavalo, sem armas. Ela deixou isso descer. Você estará morto antes do pôr do sol amanhã. Não era uma ameaça. Era um fato. Entregue com a mesma certeza plana de alguém afirmando que fogo queima ou pedra afunda. Dalton sentiu seu peito apertar. Ela significava cada palavra. Isso não é uma escolha, ele disse. Não, Kaia concordou. Não é. A mulher com a sobrancelha cicatrizada disse algo afiado em sua língua. Kaia respondeu sem olhar para Dalton, seu tom firme. A outra mulher pressionou seu ponto, gesticulando para ele, claramente argumentando. A resposta de Kaia foi breve e final. A mulher cicatrizada ficou em silêncio, mas sua expressão prometia que essa conversa não havia terminado. Kaia se virou de volta para Dalton. Niara acha que devemos apenas tomar o que precisamos e deixá-lo para os abutres depois. Ela não acredita em misericórdia desnecessária. Kaia deu outro passo mais perto. Perto o suficiente para que Dalton pudesse cheirar sálvia e fumaça em suas roupas. Eu as convenci a oferecer a você uma chance de cooperar, de ser tratado com dignidade em vez de como gado. Mas minha paciência tem limites. Ela se agachou, trazendo seus olhos ao nível dos dele. Tão perto, Dalton podia ver as linhas finas ao redor de seus olhos. A maneira como seus músculos da mandíbula estavam contraídos, a exaustão mal contida que vivia em seus ossos. Ela parecia alguém que havia estado em guerra tão longo que havia esquecido que paz era possível. Você tem até amanhã para decidir, Kaia disse tranquilamente. Coopere e viva como um de nós. Recuse e morra livre na areia. Ela estendeu e Dalton se encolheu involuntariamente, mas ela apenas escovou o pó de seu ombro. Seu toque impessoal,
clínico. Escolha sabiamente, Dalton Reeves. O deserto não oferece segundas chances. Ela se levantou e saiu. Suas guerreiras a seguindo. Apenas 2 permaneceram para trás, em pé como guardas. Eles não olharam para ele, não falaram, apenas observaram o horizonte enquanto Dalton ficou sentado na areia, seus pulsos queimando, sua mente girando através de opções impossíveis. A noite caiu e ninguém veio para soltar Dalton. Seus ombros haviam ido de queimando para entorpecido, o que de alguma forma se sentia pior. Ele podia ver o acampamento agora, espalhado em uma depressão natural entre 2 formações rochosas que o tornaria invisível de qualquer distância. 15, talvez 20 estruturas feitas de couro e madeira, arranjadas em um círculo solto ao redor de um poço de fogo central. Eficiente, defensável. Essas mulheres sabiam o que estavam fazendo. Ele as contou enquanto se moviam através do acampamento. 18 no total. A mais jovem parecia ter mal 16, a mais velha talvez 50. Todas se moviam com propósito. Sem movimento desperdiçado. Elas não estavam brincando de guerreiras. Elas eram guerreiras, o tipo forjado por necessidade em vez de escolha. Dalton as observou preparar a refeição noturna, cuidar de armas, verificar suprimentos, atividades normais de acampamento. Exceto que não havia nada normal sobre um acampamento sem homens, sem crianças, sem som de qualquer coisa exceto vozes de mulheres em uma língua que ele não conseguia entender. Onde estavam as famílias? A próxima geração? Se Kaia queria um herdeiro tão desesperadamente, onde estavam as outras crianças? A resposta se instalou em seu intestino como carne estragada. Não havia outras crianças porque não havia homens para gerá-las. O que quer que tivesse acontecido com essa tribo, havia sido recente o suficiente para que crianças não tivessem crescido ainda, ou catastrófico o suficiente para que nenhuma tivesse sobrevivido. A mulher com a sobrancelha cicatrizada, Niara, se aproximou com uma cantora. Ela não pediu permissão antes de agarrar sua mandíbula e forçar água além de seus lábios. Metade dela derramou pelo seu queixo. Ela não pareceu se importar. Quando a cantora estava vazia, ela a jogou na areia e saiu sem uma palavra. Encantador, Dalton murmurou. Ela perdeu seu marido e ambos os irmãos. A voz veio de sua esquerda. Uma mulher mais velha emergiu das sombras, se movendo com a precisão cuidadosa de alguém cujas articulações protestavam a cada passo. Seu cabelo era marcado com cinza, seu rosto enrugado com décadas de sol e dificuldade. Você a lembra do que ela perdeu. Ela preferiria você morto. Não consigo imaginar por que não estou vencendo corações, Dalton disse. A mulher se abaixou para o chão com um suave grunhido, sentando-se bem fora de seu alcance. Meu nome é Sarah Lee. Eu sou aquela que argumentei contra mantê-lo vivo. Aprecio a honestidade. Honestidade é tudo o que nos resta. Sarah Lee o estudou com olhos que não perdiam nada. Você está se perguntando o que aconteceu com nossos homens? A história do clã e a revelação. Todo mundo pergunta eventualmente, mesmo que tenha medo demais de dizer em voz alta. Dalton não disse nada, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Invasores chegaram 3 estações atrás, Sarah Lee continuou, sua voz plana, despida de emoção pela repetição. Eles queriam nossos cavalos, nossos suprimentos, nossa terra. Nossos homens os rechaçaram, mas os invasores voltaram com mais homens e mais e mais. Ela fez uma pausa. Quando tudo terminou, cada homem que tínhamos estava morto. Morto nos defendendo. E nós ficamos com uma escolha. Dispersar e morrer lentamente, absorvidas em assentamentos que nunca nos aceitariam ou ficar juntas e encontrar outra maneira de sobreviver. Então você decidiu sequestrar homens do deserto. Você é o primeiro. Sarah Lee's boca se contraiu em algo que poderia ter sido diversão. Nós estivemos procurando por 3 anos. A maioria dos homens que cruza esse território viaja em grupos ou fica em trilhas estabelecidas onde não podemos arriscar ser vistas. Você é o primeiro tolo estúpido suficiente para cavalgar sozinho pelo deserto profundo. As palavras picaram porque eram verdade. Dalton havia se orgulhado de sua capacidade de navegar sozinho, de confiar em si mesmo acima de tudo. Esse orgulho o havia trazido aqui, amarrado e preso e enfrentando uma escolha que nenhum homem deveria ter que fazer. Kaia poderia ter sua escolha de homens dispostos em qualquer cidade, Dalton disse. Por que isso? Por que forçar? Sarah Lee o olhou por um longo momento. Porque se vamos para cidades, deixamos de existir. Nos tornamos mulheres deles, suas servantes, sua propriedade. Perdemos tudo que nossas mães e avós construíram. Dessa forma, sobrevivemos em nossos próprios termos. Ela se levantou lentamente. Kaia acredita que você é diferente. Ela acha que vê algo que vale a pena guardar.
Eu acho que ela está desesperada e fazendo decisões perigosas. Sarah começou a se afastar, depois pausou. Prove-me errado ou prove-me certo, mas decida rapidamente. Mulheres desesperadas fazem péssimas captoras. Eventualmente, elas se tornam algo pior. Ela desapareceu na escuridão, deixando Dalton sozinho com 2 guardas silenciosos e 1000 perguntas em chamas. Na distância, Kaya ficou de pé perto do fogo central, seu cocar removido, seu longo cabelo preto pegando a luz do fogo. Ela estava olhando diretamente para ele através do acampamento, sua expressão ilegível. E Dalton percebeu que quer aceitasse ou recusasse, ele já fazia parte de algo que não entendia completamente, algo que não o deixaria ir facilmente. A escolha e o primeiro dia. Amanhã chegou com Kaya de pé sobre ele, sua sombra bloqueando o sol. Ela havia vindo sozinha. Sem guardas, sem testemunhas, apenas ela e a faca que segurava soltamente em uma mão. O coração de Dalton chutou contra suas costelas antes de perceber que ela estava cortando as cordas em seus tornozelos, não sua garganta. Levante-se, ela disse. Suas pernas gritaram quando tentou. 3 dias de desidratação, seguidos por uma noite amarrado em uma posição, haviam transformado seus músculos em pedra. Ele conseguiu fazer metade do caminho antes de tropeçar. Kaya pegou seu braço, seu aperto surpreendentemente forte, e o estabilizou sem comentário. Quando suas pernas finalmente se lembraram de como funcionar, ela cortou as amarras em seus pulsos. Sangue correu de volta para suas mãos em uma onda de agulhas. Dalton abafou uma maldição e flexionou seus dedos, observando a circulação retornar em incrementos dolorosos. Kaya o observava, esperando. Você está me deixando ir? Dalton perguntou. Estou te oferecendo uma escolha. Kaya fez um gesto em direção à beira oriental do acampamento. Caminhe nessa direção por meia-dia. Você atingirá uma trilha que as carroças de comerciantes usam. Alguém a encontrará eventualmente, ou você morrerá tentando. De qualquer maneira, você será livre. Dalton a fixou. Isso não era o que ele havia esperado. E a outra opção? Ficar. Os olhos escuros de Kaya seguraram os dele. Não como prisioneiro. Kaya concordou. Mas pessoas desesperadas começam com o que funciona. Ela cruzou os braços, a faca ainda pendendo de seus dedos. Você quer saber por que tem que ser eu quem carrega o herdeiro? Por que não posso apenas escolher qualquer mulher do acampamento e deixar isso ser o fardo de outra pessoa? Dalton acenou lentamente. Kaya ficou quieta por um momento, seu olhar distante. Sou a última da linhagem de sangue do chefe. Minha mãe liderou essa tribo. Sua mãe antes dela, volta 7 gerações ininterruptas. Nosso povo acredita que a liderança passa através do sangue, através das mulheres que o carregam. Ela pausou. Se eu morrer sem um filho, a linha termina. E sem essa linha, não somos mais uma tribo. Somos apenas sobreviventes esperando para dispersar. Isso é uma coroa pesada. É a única que tenho. Algo bruto cruzou seu rosto. Vi minha mãe morrer defendendo esse acampamento. Vi minha irmã cair ao seu lado. Eu deveria ter morrido também. Mas Sarah me arrastou. Me fez correr enquanto todos que amava compravam nosso tempo com suas vidas. Os nós de Kaya ficaram brancos ao redor da alça da faca. Não tenho permissão de desistir. Não tenho permissão de escolher um caminho mais fácil. Carrego isso ou desonro cada pessoa que morreu me mantendo viva. Pela primeira vez desde acordar neste acampamento, Dalton viu além do exterior da rainha guerreira. Viu a mulher por baixo que era mal mais velha que ele, carregando o peso que teria esmagado a maioria das pessoas anos atrás. Ela não era cruel. Ela estava se afogando e agarrando o que flutuava. Por que eu? Dalton perguntou especificamente. Você disse que eu era o primeiro a vir sozinho. Mas por que não esperar por alguém melhor, alguém mais forte, mais inteligente, mais? Por que não tenho tempo? A voz de Kaya rachou ligeiramente. Estou ficando sem estações. A tribo está ficando sem esperança. E você? Ela parou, parecendo reconsiderar suas palavras. Sarah tem razão. Estou desesperada. Mas também sou um bom juiz de caráter. Estou observando você desde que acordou. A maneira como nos olha, não com ódio, com confusão, sim, raiva certamente, mas também curiosidade. Você está tentando entender em vez de apenas condenar. Ela deu um passo mais perto. Perto o suficiente para que Dalton pudesse ver o cansaço em seus olhos. A maneira como suas mãos tremiam levemente antes de ela forçá-las a ficar imóvel. Preciso de alguém que possa ver além da situação para as pessoas dentro dela.
Preciso de alguém que não apenas se submeta por medo, mas que possa escolher ficar porque vê valor no que estamos tentando preservar. Ela encontrou seus olhos. Acho que isso pode ser você, mas posso estar errada. E se estiver, você deve ir agora antes de desperdiçar mais esperança em um vaso vazio. As palavras ficaram penduradas entre eles. Honesta e brutal e mais vulnerável do que Dalton havia esperado. Isso não era uma captora fazendo demandas. Isso era uma mulher admitindo que estava apostando tudo em um estrangeiro e aterrorizada de perder. Atrás deles, o acampamento estava acordando plenamente. Mulheres saíram de seus abrigos, começando o trabalho do dia. Niara ficou perto do poço de fogo, braços cruzados, observando com óbvia desaprovação. Sarah se sentou fora de sua moradia, seus olhos antigos rastreando cada movimento entre Kaia e Dalton. Um dia, Dalton se ouviu dizer: "Dê-me um dia para ver sua tribo, para entender o que você está protegendo. Então decidirei." Os ombros de Kaia caíram ligeiramente, alívio sangrando através de seu controle rígido. "Um dia, é tudo o que peço." Kaia levou Dalton através do acampamento conforme o sol subia mais alto. Mulheres pararam seu trabalho para fixá-lo, algumas com hostilidade aberta, outras com curiosidade cautelosa. Niara rastreou seu movimento com nojo mal contido. Dalton mantinha suas mãos visíveis, sua postura não ameaçadora, agudamente consciente de que um movimento errado poderia transformar essa trégua frágil em violência. O acampamento era maior do que ele havia percebido. Além do círculo principal de moradias, havia áreas de armazenamento cavadas na face da rocha, um curral segurando 6 cavalos, e um cache de armas que fez a garganta de Dalton apertar. Essas mulheres não estavam apenas sobrevivendo, estavam preparadas para a guerra. "Nós caçamos", Kaia disse, gesticulando para onde 3 mulheres estavam esfolando um veado. "Nós comercializamos com assentamentos distantes usando intermediários que não sabem onde acampamos. Aprendemos a precisar muito pouco do mundo exterior." "Parece solitário", Dalton disse. "Sobrevivência costuma ser assim." Ká se moveu além do local de esfolamento em direção a um aglomerado de mulheres mais jovens trabalhando o couro. "Esta é a Yasha, nossa curandeira." A mulher que olhou para cima tinha olhos gentis e mãos manchadas com tinturas de plantas. Ela estudou Dalton com interesse profissional, notando as queimaduras de corda em seus pulsos, a desidratação ainda evidente em seu rosto. "Ele precisa de chá de casca de salgueiro", a Yasha disse em inglês com sotaque. "E melhor comida do que lhe demos." "Ele não é mais prisioneiro", Kaia respondeu. As sobrancelhas de Ayasha se ergueram. "Escolha ousada. Escolha desesperada." A voz de Niara cortou. Ela havia o seguido, sua mão descansando na faca em seu cinto. "Ele correrá no momento em que nossas costas se virarem." Dalton encontrou seu olhar hostil. "Se eu fosse correr, teria feito quando Kaia cortou as cordas." "Talvez você apenas esteja esperando uma melhor oportunidade." Niara deu um passo mais perto, deliberadamente invadindo seu espaço. "Talvez você esteja planejando cortar gargantas à noite quando estivermos dormindo." "Niara." A voz de Kaia carregava aviso. "Suficiente. Você está apostando nossa sobrevivência em um homem que encontramos morrendo na areia." A voz de Niara carregava raiva bruta. "Um homem que não nos conhece, não se importa conosco, que nos usará e sairá no momento em que lhe convier. Porque é o que homens fazem." A dor bruta em sua voz contou a Dalton tudo sobre o que ela havia perdido, o que havia sido tirado dela. Ele compreendeu seu ódio porque era conquistado, justificado pela experiência. Essas mulheres tinham toda a razão para não confiar nele. "Você está certo", Dalton disse tranquilamente. Niara piscou, pega desprevenida. "Não vos conheço. Não compreendo pelo que passaram. E se nossas situações fossem invertidas, eu provavelmente também quereria você morto." A mão de Niara se apertou em sua faca. "Mas eu não sou os homens que mataram sua família", Dalton continuou. "Sou apenas alguém que se perdeu, e estou tentando entender o que isso tudo realmente é." Ele fez um gesto ao acampamento, a todas elas, antes de tomar decisões. Algo mudou na expressão de Niara. Não perdão, nem aceitação, mas talvez a menor rachadura em seu ódio. Ela se virou e saiu sem outra palavra. A mão de Kaia escovou o ombro de Dalton, breve e quase hesitante. "Isso foi bem feito." Antes que Dalton pudesse responder, um grito de criança cortou o acampamento. Ambos se viraram em direção ao som. Perto do curral, uma menina não maior que 6 anos havia escalado através da cerca e estava de pé diretamente na frente de um cavalo assustado. As orelhas do animal estavam para trás, seus olhos rolando branco. Um coice poderia matá-la. Dalton se moveu sem pensar. Anos trabalhando com cavalos ultrapassaram tudo mais.
Ele pulou a cerca, se posicionando entre a criança e o animal, sua voz caindo no tom baixo e calmo que todo bom cavaleiro aprendia. O cavalo ronco, piafava, mas não disparava. Dalton continuou falando, mantinha seus movimentos lento e deliberado até que as orelhas do animal se viraram para frente, e a tensão deixou seus músculos. Apenas então ele pegou a criança aterrorizada e a levou de volta para a segurança. Uma mulher se apressou para a frente, lágrimas escorrendo, pegando a menina dos braços de Dalton com gratidão desesperada. Ela falou rapidamente em sua língua, se agarrando à filha, olhando entre Dalton e Kaya com uma expressão entre choque e alívio. Kaya traduziu, ela está te agradecendo. Essa é a única filha dela, a última nascida antes dos ataques. Dalton olhou para a menina pequena, talvez 6 anos, se agarrando à sua mãe, a última criança. Ele pensou no que Sarali havia dito. 3 anos desde que os homens morreram. Isso significava que essa menina era provavelmente a pessoa mais jovem em todo o acampamento. Sem bebês, sem pequenas crianças, sem futuro a menos que algo mudasse. O peso do que Kaya havia estado tentando contar a ele finalmente se instalou em seu peito. E isso não era abstrato. Não era filosófico. Essas mulheres não estavam tentando aprisioná-lo por crueldade. Elas estavam observando seu mundo inteiro morrer, uma geração de cada vez. Kaya ficou ao seu lado, tão próxima seus ombros quase se tocavam. Agora você entende? Dalton observou a mãe levar sua filha, observou as outras mulheres retornarem ao seu trabalho com expressões pesadas. Sim, estou começando. O Conselho dos Anciãos e a Noite Estrelada. Aquela noite, Kaya convidou Dalton a comer com o Conselho de Anciãos. 5 mulheres se sentaram ao redor de um pequeno fogo fora da moradia de Sarali, seus rostos esculpidos por anos e perda. Elas não esconderam seu escrutínio. Cada movimento que Dalton fez foi catalogado, julgado, pesado contra os padrões que desenvolveram para avaliar o homem que poderia determinar o futuro da tribo. Sarali passou a ele carne seca e algo que parecia pão achatado. Você salvou a filha de Takakota hoje. Qualquer um teria feito. Nem todos. A mulher à esquerda de Sarali falou em inglês fortemente acentuado. Muitos homens teriam deixado a criança aprender uma lição dura. Você arriscou os cascos do cavalo sem hesitação. Dalton encolheu os ombros, desconfortável com o elogio. Eu sempre trabalhei com cavalos. Não era bravura, apenas reflexo. Reflexo revela caráter, Sarali disse. Você pode mentir com palavras. Seu corpo diz a verdade. Eles comeram em silêncio por um tempo. Dalton podia sentir perguntas se acumulando no ar, não ditas mais urgentes. Finalmente, Kaya quebrou a calma. Conte-nos sobre sua vida antes do deserto. Dalton mastigou lentamente, considerando. Não há muito para contar. Trabalhei em fazendas do Texas ao Colorado. Nunca fiquei em lugar algum por muito tempo. Preferia me mover a me estabelecer. Por quê? Kaya perguntou. A pergunta era simples, mas a resposta não era. Dalton fixou o fogo, tentando encontrar palavras para algo que nunca havia examinado completamente. Acho que estava fugindo de algo que não conseguia nomear. Cada lugar começava a parecer vazio depois de um tempo, como se estivesse esperando por algo que nunca aparecia. E agora? A voz de Kaya era suave. Esse lugar parece vazio? Dalton encontrou seus olhos além do fogo. Não, sente o oposto. Muito cheio, muito pesado, como se houvesse mais significado aqui do que sei o que fazer. Algo passou entre eles naquele momento. Reconhecimento, talvez. 2 pessoas que haviam estado fugindo de coisas diferentes. De repente paradas no mesmo lugar impossível. Uma das anciãs disse algo em sua língua. Sarali acenou e se virou para Dalton. Ela diz, você tem olhos tristes. Os olhos de alguém que esteve sozinho por muito tempo. Provavelmente acertado, Dalton admitiu. Kaya se levantou abruptamente. Caminhe comigo. Não era um pedido. Dalton a seguiu longe do fogo, passando pela beira do acampamento para onde o deserto se estendia infinito sob estrelas tão brilhantes que pareciam pintadas. O ar noturno era frio após o calor do dia. Kaya envolveu os braços ao redor dela mesma, e pela primeira vez, ela parecia pequena, incerta. Preciso que você entenda algo, ela disse, não olhando para ele. O que estou pedindo não é apenas sobre um herdeiro. É sobre esperança. Essas mulheres têm observado seu mundo morrer por 3 anos. Cada manhã que acordam sabem que estamos um passo mais perto da extinção. Elas precisam acreditar que amanhã pode ser diferente de hoje. Isso é muita pressão para colocar em um estrangeiro. É. Kaya finalmente se virou para enfrentá-lo.
Mas você não está mais parecendo um estrangeiro para mim. A admissão pegou Dalton desprevenido. As defesas de Kaia haviam sido impenetráveis desde o momento em que acordou. Agora elas estavam se quebrando, mostrando a mulher por baixo da coroa e do fardo. Eu observei todos que amei morrer, Kaia continuou, sua voz mal acima de um sussurro. Segurei minha mãe enquanto ela sangrava de ferimentos que recebeu me defendendo. Queimei o corpo de minha irmã porque não havia ninguém mais deixado para fazer isso. E cada dia desde então, tive que ser forte. Tive que estar certa. Tive que convencer todos que sabia o que estava fazendo. Suas mãos tremiam agora. Mas não sei. Estou aterrorizada a cada momento de que vou falhar com elas. Que minhas decisões serão as que finalmente nos quebram. Sem pensar, Dalton estendeu e pegou sua mão. Ela se endureceu, depois se relaxou, seus dedos se curvando ao redor dos dele. Sua pele estava calejada pelo trabalho, quente apesar do ar frio. Você não vai falhar com elas, Dalton disse. Qualquer um que lute tão duro não sabe como desistir. Os olhos de Kaia brilhavam à luz das estrelas. E você? É um homem que desiste ou um homem que fica? A pergunta ficou pendurada entre eles. Enorme e impossível. Dalton sabia que o que quer que dissesse a seguir mudaria tudo para ela, para a tribo, para ele mesmo. Ele pensou em sua vida antes, o movimento infinito, o vazio que o havia conduzido mais profundamente para o isolamento até quase ter morrido por isso. Pensou na menina pequena no curral, sobre a sabedoria cansada de Sarrali, sobre o ódio justificado de Miara, sobre mulheres que se recusavam a desistir mesmo quando o mundo havia tirado tudo. Sobre Kaia aqui na escuridão, deixando ver seu medo porque pensava que ele poderia ser alguém digno de confiar com ele. Eu não sei ainda, Dalton disse honestamente. Mas não estou correndo esta noite. O aperto de Kaia em sua mão se apertou. Então fica esta noite e amanhã à noite e a noite depois. Fica até saber. 3 dias e a cerimônia. 3 dias passaram. Dalton trabalhou ao lado das mulheres, aprendendo seus ritmos, sua língua, a maneira que haviam construído uma sociedade funcionando das cinzas de uma catástrofe. Ele consertou cercas, cuidou de cavalos, ajudou a caçar. O trabalho se sentia bem, proposital de uma maneira que sua deriva sem objetivo nunca havia sido. Niara ainda o observava com suspeita, mas havia parado de alcançar sua faca quando ele se aproximava. Sarrali acenou com aprovação quando ele consertou um sistema de armazenamento de água que estava vazando. Até Imala, a menina pequena cujo nome havia aprendido, sorriu quando o viu agora. E Kaia, ela estava em todos os lugares e em nenhum lugar, simultaneamente presente e distante. Dalton a pegava observando às vezes, sua expressão desguarnecida apenas por um momento antes a máscara de rainha retornar. Eles não haviam falado privadamente desde aquela noite sob as estrelas, mas algo havia mudado entre eles, uma consciência que zumbia no ar quando estavam perto. Na manhã do 4º dia, um cavaleiro se aproximou do acampamento. Uma das batedoras que havia estado monitorando as rotas comerciais. Ela falou urgentemente com Kaia, gesticulando para o leste. Dalton pegou palavras suficientes para entender. Carroças de comerciantes indo para o norte, passando perto o suficiente para interceptar. Kaia o encontrou perto do curral 1 hora depois. Seu rosto estava cuidadosamente neutro. Existe uma caravana meia-dia de cavalgada para o leste. Se partir agora, pode alcançá-los antes do pôr do sol. Eles o levarão para o assentamento mais próximo. De lá, você pode ir para onde quiser. Ela fez uma pausa. Esta é sua chance. Ninguém o impedirá. Dalton a olhou, tentando ler além da máscara. Você quer que eu vá? Quero que você escolha livremente. A voz de Kaia era firme, mas suas mãos atraíram, dedos se torcendo juntos. Se você ficar porque tem medo do deserto ou porque acha que não tem outra opção, então falhei. Terei forçado algo que deveria apenas ser dado voluntariamente. E se eu for, então continuamos sobrevivendo. Continuamos procurando. Esperamos que o deserto nos traga alguém mais antes de ser tarde demais. Kaia finalmente encontrou seus olhos. Não vou odiá-lo por escolher a si mesmo. Isso não é fraqueza. É honesto. Dalton nunca havia ouvido alguém com poder falar daquele jeito com essa honestidade bruta e desarmada. Kaia poderia tê-lo manipulado, jogado culpa ou obrigação. Em vez disso, ela estava lhe oferecendo liberdade e chamando de coisa certa a fazer. Preciso pensar, Dalton disse. Kaia acenou e se afastou, sua espinha reta apesar do peso pressionando para baixo em seus ombros. Dalton passou a tarde na beira do acampamento, fixando o horizonte. Leste significava escape. Leste significava retornar à vida que havia conhecido. O movimento constante, o vazio que o havia conduzido para o deserto em primeiro lugar.
Ele seria livre. Mas qual era a liberdade se você não tinha lugar onde queria ir? Ele pensou nas mulheres deste acampamento, sobre como haviam perdido tudo e se recusaram a render. Sobre a sabedoria de Sarali e a proteção feroz de Niara e a cura gentil de Ayasha. Sobre Mala, a última criança que merecia crescer sabendo que ela não era o fim da história de seu povo. Sobre Kaya, que carregava peso impossível e nunca deixava isso esmagá-la. O sol estava se pondo quando Dalton caminhou para a moradia de Kaya. Ela se sentou fora, seu cocar removido, seu longo cabelo desatado caindo além de seus ombros. Ela parecia mais jovem sem os adornos cerimoniais, mais vulnerável. Ela ouviu se aproximando e ficou de pé, seu corpo tenso, se preparando para a rejeição. Dalton parou em frente a ela. Eu não estou indo embora. A respiração de Kaya prendeu. Você tem certeza? Não, Dalton admitiu. Estou aterrorizado. Não sei se sou forte o suficiente para o que você precisa. Não sei se sou bom o suficiente para o que você merece, mas sei que correr não me fez feliz. E sei que pela primeira vez em anos, senti que importo, que o que faço realmente significa algo. A mão de Kaya se elevou lentamente, hesitantemente, até seus dedos tocarem seu rosto. Sua palma estava quente contra sua mandíbula, seu toque gentil de um jeito que contradatava tudo sobre a rainha guerreira. Tão perto, Dalton podia ver os flashes de ouro em seus olhos escuros. A maneira como seus lábios se abriram ligeiramente conforme ela o olhava. Você importa, Kaya sussurrou. Não por causa do que pode nos dar. Por causa de quem você é. O espaço entre eles desapareceu. Dalton não tinha certeza de quem se moveu primeiro. Mas de repente, os braços de Kaya estavam ao redor de seu pescoço e suas mãos encontraram sua cintura e eles estavam se segurando como duas pessoas que haviam estado se afogando e finalmente encontraram terra firme. Eu escolho isso, Dalton disse contra seu cabelo. Eu te escolho. Eu escolho elas. Não porque tenho que, porque quero. Kaya se afastou o suficiente para encontrar seus olhos. Lágrimas rastreavam suas bochechas, mas ela estava sorrindo. Realmente sorrindo, aberto e desarmado e devastadoramente bonito. Então bem-vindo para casa, Dalton Reeves. A cerimônia aconteceu ao amanhecer quando o ar do deserto ainda era fresco e o céu pintado em tons de laranja e roxo. A tribo inteira se reuniu em um círculo. Cada mulher presente para testemunhar o que haviam lutado tão duro para tornar possível. Dalton ficou ao lado de Kaya. Ambos vestidos simplesmente em roupas tingidas com padrões tradicionais que Ayasha havia preparado. Sarali realizou o ritual, falando palavras na língua antiga que Dalton começava a compreender. Palavras sobre continuidade e sobrevivência, sobre escolher família em vez de herdá-la, sobre a coragem necessária para começar novamente depois que tudo havia sido perdido. Ela atou uma corda tecida ao redor de suas mãos unidas. A fibra áspera contra a pele de Dalton, mais sólida, real, prendendo-o a este momento e essa escolha. Kaya falou seus votos em inglês para que Dalton entendesse cada palavra. Eu aceito você como parceiro, como igual, como aquele que ficará comigo reconstruindo o que foi quebrado. Não como propriedade, não como prisioneiro, como família. A voz de Dalton era firme quando respondeu. Eu escolho essa vida, essas pessoas, esse futuro. Não porque fui forçado, porque estava perdido e você me mostrou onde eu pertencia. Quando Sarali desamarrou a corda, a tribo ergueu um grito de comemoração, um som que ecoava pelas formações rochosas que cercavam seu vale oculto. Mulheres que haviam observado Dalton com suspeita agora se aproximavam com aceitação, tocando seu ombro, oferecendo palavras em sua língua que ele reconhecia como boas-vindas e bênção. Até Niara se aproximou. Ela não sorriu, mas o ódio havia deixado seus olhos. Ela disse algo breve em sua língua, depois passou para o inglês. Prove digno dela. Isso é tudo que peço. Todos os dias, Dalton prometeu. Enquanto eu viver. Niara acenou uma vez, satisfeita, e saiu. A celebração continuou pela manhã. Comida apareceu de suprimentos cuidadosamente guardados, e pela primeira vez, as mulheres permitiam a si mesmas alegria em vez de apenas sobrevivência grime. Dalton observou Imala brincar com as outras crianças. Seu riso carregando através do acampamento e sentiu algo se assentar em seu peito. Propósito, pertencimento, a coisa que havia estado procurando em todas aquelas milhas vazias de deriva. Mais tarde, quando o sol subiu alto e o acampamento retornou a seus ritmos diários, Kaya levou Dalton para sua moradia. Dentro, era simples mas cuidadosamente mantido. Cobertores tecidos com padrões intrincados, cestas de armazenamento contendo itens pessoais, um espaço que era apenas dela, agora compartilhado. Eles se sentaram juntos na sombra fresca, ombros se tocando, dedos entrelaçados.
Sem pressa, sem pressão, apenas duas pessoas que haviam encontrado uma outra em circunstâncias impossíveis e decidiram que impossível valia lutar. O que acontece agora? Dalton perguntou. Kaia apoiou sua cabeça contra seu ombro. Agora vivemos, construímos, esperamos. Ela fez uma pausa. E quando chegar a hora, quando estivermos prontos, damos a essa tribo o futuro que estavam esperando. Uma criança, Kaia corrigiu. O primeiro de muitos. Se os espíritos forem gentis, não apenas de nós. Você estar aqui escolhendo a nós, mostra às outras mulheres que talvez haja homens que valem a pena confiar. Talvez possamos encontrar outros cuidadosamente, lentamente. Mas a possibilidade existe agora de um jeito que não existia antes. Dalton compreendeu o que ela significava. Ele não era apenas o parceiro de Kaia. Ele era a prova de que a tribo poderia sobreviver ao contato com o mundo externo sem se perder. Uma ponte entre o que haviam sido e o que poderiam se tornar. Meses passariam antes de Kaia contar a ele que estava carregando seu filho. Quase um ano antes daquela criança, uma filha com os olhos escuros de sua mãe e a mandíbula teimosa de seu pai, tomar seu primeiro fôlego neste vale oculto. Mas esse era futuro. Essa era a esperança feita à carne. Neste momento, Dalton Reeves se sentava com sua esposa, a mulher que havia salvo sua vida capturando-a, e sentia algo que nunca havia sentido antes. Completo. O deserto havia tirado tudo dele, o despojado para nada, forçado a escolher o que realmente queria quando todas as distrações caíram. E o que havia escolhido era essa família, propósito, uma vida que significava algo além de sua própria sobrevivência. Ele havia se perdido no deserto e encontrado uma tribo que o precisava. Mas a verdade era mais simples e mais profunda. Eles precisavam um do outro, e isso era suficiente para construir um futuro. Se você gostou dessa história, clique no vídeo em sua tela agora para assistir a outro conto inesquecível da fronteira, onde coragem e destino colidem de maneiras que você nunca esperou. Não se esqueça de se inscrever e considere deixar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo histórias como essas para você. Seu apoio significa tudo para nós.